Sejamos todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Doutrina Espírita. Meu nome é Ana Paula e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro 1, capítulo 3, Criação, título 5, Pluralidade dos Mundos, que vai da pergunta 55 a 58 do Livro dos Espíritos. E ao final, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva, compartilhe, porque assim você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Vamos lá? Título 5, Pluralidade dos Mundos. Pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Comentário de Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles absolutamente não se assemelham. Pergunta 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Sem dúvida. Como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar? Pergunta 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com um órgão semelhante aos vossos? Comentário do Kardec. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, o que, sem dúvida, contém elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessária aos seus habitantes. Vamos aos comentários? Pluralidade dos mundos, um dos princípios da doutrina espírita. Para quem não viu, quiser ver, eu vou deixar no card aqui em cima. Princípios da doutrina espírita. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Certo? Quais são os princípios? Existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, a comunicação dos espíritos, moral espírita e pluralidade dos mundos. O que significa ser princípio? Onde está lastreado, onde está, esses são os alicerces da doutrina. Toda a doutrina ela vai se desdobrar em cima desses princípios. Pluralidade dos mundos, vamos lá ver? Gente, para começar a falar sobre isso, eu vou trazer um trecho de uma psicografia de Galileu. Ela foi psicografada, uma mensagem psicografada por Camille Flammarion. E está lá na Revista Espírita de 1862, Estudos Uranográficos. Olha lá o que ele diz. Guardai bem isto, pois é o prelúdio de nossos estudos. Crede em Deus, Criador e organizador das esferas. Amai a Deus, Criador e protetor das almas. E poderemos penetrar juntos, humildemente e ao mesmo tempo estudiosamente no santuário onde ele semeou os dons de seu infinito poder. Galileu. Olha lá, gente. Deus, Criador e organizador das esferas. Deus, Criador e protetor das almas de nós, seres
vivos, seres orgânicos, e aí eu acrescento seres orgânicos e inorgânicos, né? E aí, gente, todos os planetas, aí tudo, ele tem como ponto de partida, né? A criação divina tem como ponto de partida o quê? Uma matéria-prima elementar, o fluido cósmico universal. Tá? E o que modifica a composição dos planetas é a sua maturidade. Porque tudo se modifica, gente. Está tudo em modificação, inclusive a estrutura. Né? A Terra não é a mesma de tempos para trás. Desde que a Terra é Terra, ver ela até hoje, tem modificação. E os planetas também. E cada um tem a sua função. Quem ajuda a mostrar bem isso, gente, que faz um paralelo, uma comparação, foi Miramês, quando ele comenta a pergunta 55. Olha lá o que diz Miramês. Se alguém que não conhecesse a Terra tivesse uma visão de todas as casas nelas construídas e perguntasse se todas elas são habitadas por seres humanos, o que responderíamos? Certamente que nem todas. Muitas delas estão desabitadas. Outras foram feitas com determinados objetivos que não de moradia. Outras serão destruídas por já terem cumprido suas missões. E assim sucessivamente. O mesmo se dá com os mundos que circulam no universo de Deus. Não necessariamente, gente, todos os planetas, né, vão servir de moradia. Mas com certeza todos os planetas, tudo que existe, tem uma função. E mais, nada é considerado inferior por Deus. Nada. Porque tudo tem a sua razão de ser, tudo tem a sua função. Se a gente vamos trazer um exemplo aqui da Terra. Gente, um filete de grama. Né? Se você pega uma grama, pegar um pedaço, ela tem a sua função, ela tem a sua importância, seja o que for. Certo? E tudo vai estar de acordo com o quê? Com a sua natureza, de acordo com dá ou não dá para estar ali. Como assim? Aí Revista Espírita, de 1858, Kardec, quando fala sobre pluralidade dos mundos, ele chega e fala assim, olha só, a Lua, ela não tem atmosfera, né, não tem gravidade, tampouco água. Mercúrio, gente, a temperatura de Mercúrio chega perto de chumbo fundido. O Saturno muito frio, não tem quase luz, incidência de luz, pouca luz. Pegando esses planetas, seria possível nós habitarmos lá? Nós, na condição em que nós estamos encarnados, com a condição do nosso corpo, seria possível a gente habitar lá? Não, né? Não dá. Né? Não tem gravidade. Pega um planeta onde o ar é mais rarefeito, a gente não teria condição, porque, percebam? Então, cada planeta vai ter o quê? A sua constituição. Né? E quem ali vai habitar vai estar de acordo com aquela constituição. Vai ter uma estrutura apropriada para aquele local. Né? E gente, uma coisa que eu sempre falo, né? A evolução, eu quero ir para Júpiter, né? Essa coisa toda, a gente evoluir, eu sempre coloco em dois parâmetros, né? Por dois viés: inteligência e moral. Só que tem mais um outro ponto que evolui também: o físico. Também está lá na Revista Espírita. O físico também evolui. Porque, gente, né? Porque se a gente pegar, né, a descrição dos habitantes de Júpiter, mais uma vez, os habitantes de Júpiter. Se a gente pega a descrição, que também está na Revista Espírita, depois aqui na descrição eu coloco qual que é, que agora eu não estou me recordando. Mas os habitantes de Júpiter, eles têm um corpo que é mais etéreo, porque está de acordo com a realidade de Júpiter. Agora, isso provavelmente, e a necessidade daquele corpo não é a mesma que a nossa. Certo? A gente, né, por exemplo, nós somos mais densos. Né? A gente precisa do estômago para poder fazer a digestão do alimento. A gente precisa, agora, quando é mais etéreo, talvez até a alimentação seja diferente. Né? E fazendo um paralelo também, lembrando do vídeo passado,
né? Que assim, até na própria Terra, se a gente pegar um exemplo de animal, tem animais que são, né, tigre tem um tigre específico, é só numa região. O panda, né, é só naquela região. O panda não dá aqui em clima tropical porque ele não aguenta. Por quê? Porque não está próprio para cá. Ao mesmo tempo tem animais que é daqui que não vai ter lá. Por quê? Porque está de acordo com o seu ambiente, e a sua estrutura está de acordo. Isso está errado? Não, não tem certo, não tem errado. É porque é assim. E isso, o que vai estar por detrás disso? Existe uma lei vigorando, uma lei universal, uma lei divina vigorando isso. Necessidade, utilidade, para tudo isso acontecer. Tudo tende à ordem e à harmonia, gente. O universo não é caos, não é cosmos, é ordem, existe uma ordem. Né? Mas se a gente para olhar aqui dentro, né, a gente só vê caos. Nossa Senhora, então, Rio de Janeiro, então, meu Deus, você está vendo ele desmoronando, é o caos, tá? Ou seja, e toda uma, né, a lei da ordem está sendo violada. Gente, não tem jeito, é sofrimento. Né? Mas agora pode as coisas mudarem? Claro que pode, vai depender de nós, né? Mas voltando para cá, então tudo tende o quê? O equilíbrio. Né? Se a gente pega também os animais, o reino animal, tem os predadores naturais, um animal é predador do outro, que é do outro, isso tudo para garantir o quê? O equilíbrio da natureza. Percebam? Então isso tem tudo uma razão de ser, e nada aos olhos de Deus é inferior. Tá tudo certo, no lugar certo. Percebam? Agora, e quem está lá fora, tem vida lá fora, mais uma vez, né? A gente não tem como nós habitarmos na Lua. Não tem como a gente habitar Marte, Mercúrio. Tudo bem, mas como tem Júpiter, tem um habitante de Júpiter. E certamente a gente não cabe em Júpiter. Porque nós ainda não atingimos essa evolução. Nós ainda não evoluímos. Nem inteligência, nem moral e nem físico para chegar lá. Para estar lá. Mas um dia nós iremos para lá. Certo? Agora, não significa, agora nos outros também, né? Pega Vênus, pega Marte, pega a própria Lua, que não existe um habitante lá. Por que não? Mas a gente não vê, porque os nossos sentidos não tem ainda o que é necessário para ser visto. Perceba? A gente ainda não tem, está me falhando a palavra, mas assim, a sensibilidade suficiente para ver. A gente ainda mais grosseiro para dar conta de ver aquilo. Júpiter, então, nem se fala, ainda mais que eles são mais etéreos. Tá? O mais denso é que a gente, né? Mas a gente não dá conta de ver. Mas isso não significa que não exista, que não esteja lá. E que não tenha vida. Percebam? Porque é aquela coisa, né, gente? Agora, recentemente, vira e mexe, a gente escuta notícias. Olha, é a sonda em Marte, um homem já foi na Lua, é sonda em Marte. Mas nunca ninguém viu ninguém. Não viu. Certo? Mas isso, mais uma vez, não significa que não existe. Né? Mas é que eu tô falando isso, gente, porque é o seguinte, tem também outra coisa, né? A gente, da mesma forma que a gente vai visitar outros planetas, os habitantes de outros planetas podem vir nos visitar. Como é que é isso? Sim, aí eu já vou trazer a coisa dessa semana, notícia fresquinha. E embora tenha ocorrido, gente, eu li a reportagem, não sei se foi 2019 ou 2020, tá? No espaço aéreo dos Estados Unidos, tá? Foi identificado um objeto voador, não um OVNI, não identificado, forma triangular e piscando. Quem quiser, acessa no Google que tem um vídeo, certo? E é triangular e ele pisca, fica piscando. E aí já viu que isso não é montagem. Mas vem cá, você está querendo dizer que nós fomos visitados? Sim, por que não? Mas só foi essa vez? Também não. Teve também, agora foi o ano passado, tá? No espaço aéreo do Japão, tá? Eles identificaram. Como é que fala? As Forças Armadas dele, né? A parte aeronáutica deles, identificou também um objeto não voador. Também tem vídeo. Poxa, mas eles podem vir? Podem, por que não? Nós não já fomos? Nós não já foi lá visitar? Né? A gente não tem a frequência como vai, né, na casa de um parente visitar, mas nós já fomos.
E acredito sim que daqui para frente isso vai aumentar. Porque evolução, gente. Tudo evolui, graças a Deus. A Terra está passando por um momento muito delicado, né? E é um momento que todos nós, habitantes da Terra, precisamos parar, refletir, unir para poder, né, seguir da melhor forma. Não é isso? Porque a evolução ela não para, né? Uma outra coisa que eu quero trazer, né, essa coisa de visitar, de ser visto, de não ser visto, né? Acho que nós já fomos visitados e nós não percebemos. Mas tem situação que sim. Gente, 20 de janeiro de 1996, ET de Varginha. Nossa, ela vai trazer ET de Varginha. Vou trazer ET de Varginha sim. Sabe por quê? Olha só o que aconteceu, gente. A história foi o seguinte. A 10 quilômetros, 1h da manhã, 10 quilômetros de Varginha, tá? Numa zona rural, tinha um casal e sentiu que os bichos estavam muito agitados, muita movimentação dos animais. Eles resolveram levantar para ver o que estava acontecendo. E eles viram, sim, algo, um objeto não identificado, que ele falou, parecia um submarino, passando. Eles viram e relataram isso. Falei, nossa, o que é isso? Bom, às 9h da manhã, já em Varginha, tinha umas crianças brincando e elas viram um ser, um misto de animal com ser humano. E o exército foi acionado e eles conseguiram capturar esse ser. E levaram. Aí estava nas mãos do exército. Tá? Isso tudo, gente, quem quiser, o YouTube tem. Foi feita até uma reportagem, isso que eu tô falando estava na reportagem do SBT, tá? Que tá no YouTube. Aí o que acontece? Voltando para cá. Aí o que aconteceu? Aí o exército levou esse ser, pegaram ele e levaram. Às 3h30 da tarde, 3 adolescentes, tá? Viram num campo, num terreno baldio, uma pessoa agachada, um ser agachado. Elas descreveram sendo de cor marrom, com os olhos vermelhos, tá? Esbugalhado, né? Tem o desenho porque elas descreveram para um homem que ele é ufólogo e também ele fez o desenho. E ele participa dessa reportagem. Ele diz o seguinte: olha, foi uma a uma, não foram as 3 juntas, e as 3 relataram ser a cor ser a mesma. Ele pediu, me identifica aqui qual é o marrom. É esse, qual que é? E as 3, 2 identificaram, ele não falou de uma terceira, mas que identificaram que era aquela cor X que tinha lá na casa dele. Certo? E depois teve uma senhora que teve mais fatos, mais à frente, teve mais fatos acontecendo no zoológico, inclusive vários bichos apareceram mortos. E uma senhora descreve quem ela viu. Que ela estava estava lá numa área do zoológico e vê. Essa senhora já morreu e vê. E ela descreve olhos vermelhos e, né, a descrição se assemelha com a das adolescentes. Bom, resultado foi o exército arquivou, né? Houve um inquérito, colheu provas, aí falou, olha, não, isso aí não foi nada, mas isso está em segredo, que agora em 2021 pode ser aberto esses documentos, né, que tem um prazo para ser aberto, foi mantido em sigilo, e a coisa... E achei curioso que assim, a TV foi entrevistar as pessoas. Você acredita? Não. É lenda? Não. É lenda? Não. Não. Se perguntar para mim, eu vou dizer, sim, acredito. Pode ser? Pode. Eu falo, gente, aí eu vou fazer até aqui um parênteses. Quando eu era pequena, né, eu tive uma tia-avó, que na verdade foi minha avó, e ela gostava muito desses assuntos. Eu era uma catraia, uma pirraia, que eu falei assim, não adianta vir com esse papo pra cima de mim,
porque eu sou criança de São Tomé, eu tenho que ver para crer, né? E olha, tô pagando minha língua, porque hoje eu tô aqui e digo, sim, isso pode ser verdade, sim, existe extra, né? ET, né? Extraterrestre, porque fora terra, porque às vezes pegou a conotação e ET, extraterrestre, como se fosse uma aberração. Não necessariamente. Mas isso vai nos dizer, até pela descrição, que cada um vai ter o corpo, vai ter a sua forma de acordo com a realidade do planeta que ele vive. Só que a gente não sabe qual planeta que ele vive. Se é mais ou menos evoluído que a Terra. Percebam? Eu tenho um olhar mais generoso. E eu acho assim, que vem pra. Eu não sei, assim, pra que eles estão vindo aqui? Eu falo, não sei, da mesma forma, pra que a gente for fazer lá na Lua? Né? Só trazer pra gente. Eu pensei assim, você não já foi na Lua? Não, eu não, né? Mas já a gente daqui da Terra já foi na Lua. Já botou Marte sonda em Marte, sonda não sei aonde. Não vai lá para estudar? Então, por que não eles não vão vir aqui para estudar? Percebo? Agora, tem o mais e o menos evoluído, né? Júpiter é mais evoluído, né? Que a gente tem conhecimento. Então, eu acho o seguinte, gente, muita coisa nós não sabemos. E como, né? Nós não sabemos. Ainda é mistério. Como o caso do ET de Varginha, é mistério. E tiveram outros, tá? Aqui em Niterói, lá nos anos acho, 70 ou 80, teve o caso da máscara de chumbo. Teve um caso. Né? Então, tem vários casos. E em outros países, nos Estados Unidos também. Né? Então, o que acontece? Tem muito, acredito que a gente vai passar a saber mais. As coisas vão vir e vão ser esclarecidas de acordo com a nossa evolução. E acho que isso está aproximando, porque, não sei, posso estar enganada, né? Mas acho sim. Paulatinamente, esses mistérios vão sendo desvendados gradativamente de acordo com a nossa, né, com a nossa possibilidade de ouvir isso. Né? Mas eu não. Mais uma vez, o ET de Varginha, você acredita? Sim. Acho sim. Agora, o que eles vieram fazer aqui? Não sei. Aí no caso não é só eles podem dizer. Né? Mas uma outra coisa importante, gente, que eu quero trazer aqui, que também tá no Miramês. Tá? Que eu tô falando, né, o mais evoluído, o menos evoluído, né, de visitar a Terra, nós terráqueos podendo visitar outros planetas, habitantes de outros planetas podendo nos visitar, né? Mas agora eu vou trazer uma outra coisa, tá? Que está no comentário da pergunta 57. Olha lá o que diz Miramês. Existem mundos mais atrasados e mais adiantados que a Terra, onde por vezes temos de reencarnar e, para tal, em ambos os casos, temos que fazer adaptação, às vezes demorada, até recebermos novos corpos no planeta em que iremos nos manifestar fisicamente. Todavia, o espírito é o mesmo e a matéria é a mesma por todos os quadrantes do infinito, mas obediente às leis que vigoram nos mundos e nos espaços da criação. Gente, aqui tá o que aqui está querendo dizer? Não é esse simples ir visitar, é reencarnar. É possível algum habitante de Júpiter reencarnar na Terra? Eu vou dizer sim. Sim. Quem pode o mais, pode o menos. Vou trazer um exemplo nosso, que todo mundo conhece. Pai Bezerra de Menezes. Ele não precisava reencarnar mais na Terra. Aí ele já tem uma evolução de não necessitar encarnar na Terra. Ele já poderia estar em outros mundos. No entanto, ele reencarnou aqui no Brasil, tá? Como missão para nos ajudar. Quem pode o mais, pode o menos. E aí é o que ele fala.
adaptar. Quem tem a possibilidade de estar num planeta mais elevado e vem para cá, reencarna aqui, ele vai se adaptar porque o perispírito é mais etéreo, então vai o quê? Vai ocorrer o quê? Vai tornar mais denso, porque é mais apropriada à realidade aqui da Terra. Percebam? E agora, e o da Terra pode reencarnar em Júpiter? Pode, desde que tenha o quê? Né? Conquistado essa possibilidade de ir para Júpiter. Aí tem chão aí para conquistar. Percebam? Por quê? Porque quem pode mais, menos não pode mais. Mas quem pode mais, pode o menos. Vou trazer um exemplo aí dentro até da nossa realidade, dentro do orbe da Terra. Né, de desencarnados, que a gente tem conhecimento, inclusive, trago o exemplo que está na novela Viagem, que está reprisando agora. O que acontece? Quem estão nas colônias espirituais, para ir, pode ir no umbral. E vai passar o que também? Vai tornar mais densos o perispírito para poder ir no umbral. Nessas zonas menos elevadas, mais densas. Agora, quem está no umbral não tem a porta aberta para ir lá para a colônia espiritual, não. Que foi o caso do Alexandre. A Diná veio até o Alexandre, mas o Alexandre não podia ir até onde a Diná estava. Ele só foi quando ele o quê? Passou por todo um processo de reforma, de perdão, de aceitação. Não foi isso? De resolver a revolta, porque ele desencarnou extremamente revoltado. Quando ele teve a compreensão disso tudo e passou a entender o que se passava com ele, e principalmente aí, né, gente, foi o perdão. Perdão, amor, e o que fez ele sair dali foi o amor que a Diná tinha por ele. E isso auxiliou muito. Então, são esses sentimentos que vão garantir o quê? De sair daquele nível, né? Que o umbral está abaixo do nosso lar. Vamos trazer aqui para o universo, paralelo, gente, raciocínio mesmo. Traz para o universo, Terra menos evoluída, Júpiter mais evoluído. Da quem está aqui não pode, para chegar aqui, vai ter que o quê? Comer muito arroz com feijão para chegar lá, né? Não? E quem já está lá pode vir aqui. Não tem absolutamente problema nenhum. Certo? Pode vir com uma missão. E isso quem vai determinar? Deus e a altíssima espiritualidade. Os engenheiros siderais, os engenheiros celestes. Certo? Terra e Marte, que Marte é inferior à Terra. Quem está na Terra pode reencarnar, pode ir para Marte como missão? Pode. Sem problema nenhum. Agora, quem está em Marte, para poder chegar na Terra, vai ter que também comer muito arroz com feijão. Para poder o que? É uma conquista, gente. Certo? É uma conquista. Então, tudo, e como disse ali Miramês, lá na página no 57, comentário do pergunta 57, que obedecendo às leis que vigoram nos mundos e nos espaços, a lei é a mesma. Evolução, reencarnação, ela é universal. E lembrando, os corpos não são os mesmos. A realidade é outra. Vai ser de acordo com cada planeta. Certo? Porque, gente, e aí eu vou fechar dizendo, né? Vou fechar com a pergunta, até com a resposta 55, que eu acho que serve uma lição pra gente, né? E alinhavando com o que disse Galileu, né? Humildade. Olha só, os planetas que existem, quando a gente olha para o céu, né? Olha para todas aquelas estrelas, não pense que aquelas estrelas são para o nosso deleite, que Deus criou para nós. Nossa, olha que lindo, né? Terráqueo, isso é para vocês. Não, não é para a gente não, gente. Tá? É do universo. Que foi a resposta da 55. Falou, olha, orgulho e vaidade. Né? O universo não gira em torno da Terra. Certo? A casa do Pai tem várias moradas e todas elas têm a sua importância. Nenhuma é mais importante do que a outra. Pode ter... Você pode dizer, mas é essa hierarquia que você fala. Tem hierarquia, não tem jeito.
Né? Um é mais evoluído, outro é menos. Um vai comportar seres mais evoluídos, outro vai comportar seres menos evoluídos. Faz parte da vida. É uma hierarquia moral. Tá? Agora, em grau de importância, todos têm importância. Todos. Todos os planetas e todos os seres. Certo? Porque todos nós somos filhos de Deus. Nós somos criados por Ele. Né? Que, como diz na psicografia do Galileu, Deus criador e protetor das almas, Deus criador e organizador das esferas. Não é isso? E para fechar, gente, juntos, com humildade e estudiosamente, vamos dar continuidade na nossa vida, certo? Porque para sempre, para o alto e sempre, para frente, eu acho que eu troquei, para frente, para o alto e sempre, com humildade. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Né? Porque quando o Espírito da Verdade, eu falo assim, olha só, isso é orgulho e vaidade, trazendo para, olha, baixa a bola, baixa um pouco a bola, não é por aí não, certo? Todo mundo tem a sua importância nesse universo todo, certo? Então é assim que eu fecho o vídeo de hoje, né? Que Deus nos proteja, nos guarde e ilumine, e eu vou pedir por todos encarnados, especialmente por todos os desencarnados, que Deus, na sua infinita bondade, recolha e encaminhe para a pátria espiritual e derrame sobre todos nós um bálsamo salutar para nos proteger, nos guardar, nos dar força nesse momento difícil que a Terra está passando. Então, muita fé, muita confiança, muita esperança e muita oração. Que Deus nos proteja, nos guarde e ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.